Sim, armas servem para matar, e não há nada de errado com isso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, o delegado Paulo Bilinski, meu amigo pessoal e egrégio campeão do direito à defesa armada, participou do Vênus Podcast, onde argumentou que carros, assim como armas, podem matar, mas nem por isso devem ser proibidos. Sua interlocutora, a desarmamentista Yasmin Ali, retrucou dizendo que, diferentemente de carros que foram feitos para transportar, armas foram feitas para matar. Na tréplica, Bilinski discordou, dizendo que a função da arma é defender e não matar, dando como exemplo a arma que portava na entrevista, que nunca havia ceifado uma vida, mas que já o teria defendido diversas vezes. O policial acrescentou que, embora carros e armas possam ser mal utilizados, estas últimas são projetadas para a finalidade de defender a vida. Apesar de ter chegado à correta conclusão de que armas devem ser liberadas para a população, Bilinski errou a premissa. Já Yasmin Ali, a despeito do erro de defender a proibição, acertou quanto à premissa referente à finalidade das armas. Sim, elas servem para matar. A sociedade contemporânea se choca facilmente e não suporta encarar a realidade. Com quanto mais préstimo e honestidade expusermos os aspectos mais brutais da existência, mais provável será que saibamos confinar esta brutalidade ao seu escopo devido. O fato é que matar é uma função social necessária e, por isso, objetos com a função de matar devem ser liberados. Vejamos primeiro por que a finalidade da arma é esta. Imagine que um moveleiro tem em sua casa uma máquina-ferramenta, a título de exemplo, uma parafusadeira, que ele usa para fabricar móveis em metal que ele vende para os seus clientes. Eis que seu filho pequeno lhe pergunta: Pai, para que serve essa máquina? Seria errado responder à criança que a máquina serve para satisfazer o cliente, para ganhar dinheiro ou mesmo para fabricar móveis. Não é isso que a criança perguntou. Ela quer saber qual a funcionalidade da máquina. A resposta correta seria: serve para apertar parafusos. Fabricar móveis para satisfazer o cliente, para ganhar dinheiro, são intenções do usuário e não funções da máquina. O que os projetistas do dispositivo consideraram ao desenhá-lo foi sua capacidade de rosquear parafusos ou, metafisicamente falando, sua eficiência em atuar sobre a matéria para atualizá-la em forma. Aristóteles, ao analisar o movimento na natureza, distingue 4 tipos de causas de todas as coisas criadas: causa final, causa material, causa formal e causa eficiente. A causa final refere-se à finalidade para a qual a coisa foi criada, correspondendo, no caso do moveleiro, vender seus móveis. A causa material refere-se à matéria do qual a coisa é composta. No caso do móvel, o metal. Enquanto a causa material refere-se ao arranjo desta matéria. Já a causa eficiente refere-se aos agentes que concorrem para que a matéria seja atualizada na forma intencionada, ou seja, ao trabalho do marceneiro utilizando as suas ferramentas. Quando indagamos a função de um objeto, o estamos analisando segundo seus atributos como causa eficiente, ou seja, qual a maneira através da qual ele move a matéria. E não como causa final, que seria a intenção do usuário em relação à nova substância individual, ou substância primeira, que será produzida. Por substância, compreende-se o elo entre matéria e forma, ou aquilo que conceitua o objeto enquanto tal, sendo composta por sua essência, aquilo que é necessário para que a coisa seja o que é, e seus acidentes, aquilo que caracteriza a coisa acessoriamente. A título de exemplo, tome a tinta de uma caneta. A sua capacidade de se fixar no papel é parte da sua essência, enquanto sua cor é parte dos seus acidentes. Para Aristóteles, a essência é o que confere distinção à coisa, e no caso das substâncias segundas, ou seja, os universais extraídos dos casos particulares, pode-se significar sua essência através de definições. Na busca por uma definição de ferramenta, podemos nos apoiar na distinção que o filósofo e teólogo Francisco Soares faz entre os diversos tipos de causa eficiente, sendo um deles o instrumento combinado, condição atribuída a uma ferramenta secundum causalitatem,
segundo causalidade, quando a sua eficiência como causa requer a influência de um agente operador. Ferramentas são assim, elas não movem a matéria sozinha, elas precisam de um operador. É no movimento que o instrumento causa na matéria que estamos interessados quando definimos sua função e não na intenção do agente que o opera. Esta análise a ser feita no caso de um instrumento combinado secundum causalitatem, como a parafusadeira do nosso amigo moveleiro ou uma arma. Qual a função de uma arma? Se respondermos que ela serve para a defesa, não estamos apenas errando o escopo da análise, que é um instrumento combinado secundum causalitatem, mas também dando uma definição falha à substância segunda arma, a universal arma. Definição esta que seria incapaz de conferir distinção àquilo que queremos definir. Isso porque uma blindagem, uma plataforma de armas, uma instalação militar logística, um sensor, um alarme ou um meio de comunicação militar também são meios de defesa, mas não são armas. O que define e distingue uma arma é a sua capacidade de aplicar força. A arma pode ser definida como um instrumento capaz de aplicar matéria ou energia disruptivas contra um alvo. Uma arma não letal, como uma espingarda calibre 12, que dispara munições de elastômero, aplica energia disruptiva contra manifestantes, por exemplo, quando seu usuário quer dispersá-los. Uma arma química aplica matéria disruptiva, como um gás tóxico, contra alvos humanos, enquanto uma arma de pulso eletromagnético aplica energia contra alvos eletrônicos. A discussão entre Bilinski e Yasmin Ali referia-se às armas de fogo letais, como fuzis e pistolas. Esses dispositivos têm como função aplicar energia disruptiva contra um alvo através do disparo de um projétil com grande energia cinética. Embora um fuzil possa ser usado para romper um cadeado, destruir uma câmera, ferir a perna de um fugitivo ou até mesmo ser usado como uma antena improvisada de campanha, ele é projetado com vistas à sua função de matar. As especificações técnicas nas licitações de compras e os testes realizados pelos desenvolvedores de um fuzil de assalto são centrados na eficiência da arma em aplicar força letal contra alvos humanos. De forma sucinta e coloquial, portanto, é rigoroso dizer que a função de uma arma de fogo é sim matar. Isto não implica, porém, que armas devem ser banidas, e o motivo pode ser chocante para as pessoas doutrinadas por um sistema pedagógico infantilizador que insiste em ocultar as partes pudendas da realidade. A grande lição é que, gostemos ou não, existem pessoas dispostas a nos agredir injustamente de todas as formas, inclusive assassinando. A única forma de proteger as pessoas decentes é lembrando que vivemos na selvageria do pecado original. E que na selva, matar é questão de sobreviver. Se nos isolarmos da realidade através de uma bolha de ilusões e wishful thinking, não estaremos preparados para quando a ameaça vier. Na maioria das situações, matar, além de ilegítimo, é um crime abominável. Mas também é um dos pecados que clama ao céu por vingança, como lemos nas Sagradas Escrituras. Por ocasião do assassinato de Abel por Caim, abre aspas, o Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Se o assassinato é tão hediondo e intolerável, a sociedade deve ir às últimas consequências para coibi-lo, o que inclui matar os assassinos. Sem o espectro da morte pairando ameaçador por sobre os ímpios, não haverá proibição prática do assassinato. Sem a possibilidade de matar justamente, não haveria impedimento ao ato de matar injustamente. O mandamento, tão erroneamente traduzido como não matarás, é na verdade o mandamento de não assassinar, pois este é o significado do verbo retzar, que lemos no texto original hebraico desta divina lei. O catecismo infalível do Papa São Pio V permite matar em 4 situações: a legítima defesa própria ou de terceiros, a guerra justa, a justa punição e a ordem divina direta, como no caso de Josué, ao receber de Deus a ordem de exterminar os cananeus. Independentemente da fonte citada, mesmo um libertário ateu há de concordar que o combate defensivo e a punição proporcional
justificam o uso da força letal. Voltemos agora ao debate entre Paulo Bilinski e Yasmin Ali. Ambos concordam que carros são legítimos porque sua função de transportar é legítima. Ora, transportar para fins de tráfico de escravos não é legítimo. Mas tendo em vista o princípio da presunção de inocência, assumimos que motoristas farão uso legítimo do carro, até prova em contrário. Armas servem para matar, mas pelo mesmo princípio assumimos que o civil armado fará uso legítimo desta necessária função social, até prova em contrário. É crítico para a preservação da vida e da ordem que o cidadão esteja preparado para matar injustos agressores. Logo, é legítimo que ele possua um objeto projetado e otimizado para tal. Se a causa final do ato de matar é a mais heróica defesa dos justos ou o mais execrável dos crimes, isso não depende do instrumento, mas da intenção do usuário, cujo hábito, como nos lembra o pensador escolástico Marcílio de Pádua, é causa formal do seu ofício. O hábito do criminoso é causa formal da atividade de uma gangue, enquanto o hábito de um soldado travando uma guerra justa é causa formal do seu ofício como defensor do seu povo. E nenhum grupo social possui um hábito tão harmonioso quanto o cidadão comum e honesto que se dedica privadamente a prover sua família. E, portanto, ninguém mais que ele tem bases para clamar o direito de portar armas de fogo. Dizia Lactâncio que quem ama o bem, por isso mesmo odeia o mal. Ainda que desconsiderássemos a ilogicidade do desarmamentista, que esquece que o totalitarismo e a violência armada são requisitos de toda ação de desarmamento, poderíamos afirmar categoricamente que a falta de indignação contra o mal por parte destes falsos promotores da paz é indício claro de ausência do amor ao bem. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito e narrado por Paulo Cogos. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!